dia. Muito bom, muito prazer estar te recebendo aqui. É você que é envolvida com pesquisa, área de biologia. Queria saber um pouco de você aí, um pouco dessa sua história, seu envolvimento com a biologia. Quem não te conhece, está te conhecendo aqui agora. É, como que você começou? Conta um pouquinho da sua história, por favor. Bom, primeiro é um prazer, né, Monteiro, estar aqui com você. Essa nossa ideia dessa live, né, surgiu, na verdade, de um trabalho que a gente já desenvolve, né, de um colégio junto. Fizemos uma live interna para o colégio e aí surgiu Uhum, essa grande ideia de participar aqui, né, de um momento tão importante que a gente precisa conversar e precisa trazer, né, essa linguagem científica cada vez mais para próximo da população, né? Então, a minha história, na verdade, no mundo científico, começou na UFRJ. Tá? Eu sou formada pelo Instituto de Biologia da UFRJ. Eu iniciei no campo da pesquisa. Eu tenho bacharelado em botânica. Então, no ano de uhum, 2009, né, eu cumpri a carga aí das matérias de botânica. Depois, eu dei continuidade para a licenciatura, né? Na verdade, aham, esse ramo da ciência é meio que uma briga de amor e ódio, né? Pelo menos levando aí para a minha vida pessoal. uhum, Por quê, né? Eu fiquei muito apaixonada pelo mundo aí científico no início da faculdade, né? A gente via os nossos professores dando aula na FRJ e a gente ainda usava os professores, né? Pelo nível de conhecimento, pelo nível de profundidade das pesquisas que eles desenvolviam, né? Então, uhum, realmente, eram pessoas super sábias, a gente desejava ser como eles, né? Aquele espelho que a uhum, gente tem como professor, né? Mas quando a gente entra, de fato, no mundo da pesquisa, a gente vê que não é, né, um mar de rosas, né? Há muita uhum, dificuldade, a dificuldade para fazer os experimentos, a dificuldade na publicação, não é algo rápido. Você, para publicar um artigo científico, né, você passa por uma série de revisões desse artigo, nem sempre ele vai ser aceito, depende da revista científica. Então, depois de um certo tempo, eu fui desanimando e acabei, né, me encantando muito pela licenciatura, né? Mas eu trabalhei durante 3 anos, né, no Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico. Até uhum, alguns estão aí, não sei nem se sabem que existe, né, um Instituto de Pesquisa. O Jardim Botânico não é só um belo parque, né, que foi uhum, aí criado para entreter a população, né? uhum. Isso aí na época dos anos 1808 já estavam fazendo, né, o Jardim Botânico, já tinha, né, essa intenção de criar as plantas para um estudo. E depois acabou sendo um grande ponto turístico, que é hoje no Rio de Janeiro, mas existe um instituto de pesquisa. Então, lá, por exemplo, eu trabalhava com uma espécie de planta carnívora, e eu trabalhava especificamente com uma flora de um parque estadual de Minas. Quer dizer, é específico do específico do específico. Aham. Isso, no momento, encanta, porque você vai ser o especialista daquilo ali. Tem até uma amiga minha que está assistindo aí a live, ela trabalhava comigo lá, então quem está nessa área da pesquisa, né, entende muito bem o que é isso. Mas, depois de um tempo, você vai percebendo que essa sua pesquisa tem um nível de profundidade, de linguagem que ninguém alcança. Então, as pessoas perguntam assim, você trabalha com o quê? Você é cientista, né? Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com as lentigulariáceas do Parque de Bitipoca. Ah, tá bom, legal. Outro assunto. Então, assim, você não se estimula a divulgar, né, a ciência, Uhum. porque é tão complexo para os outros se entenderem, e o outro fica meio sem graça, porque não vai entender mesmo, então não vou dar continuidade à pergunta. Então, o que eu venho conversar aqui com vocês, né? Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu acho que a gente precisa aproximar essa linguagem. A gente precisa mostrar para a sociedade, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, que os institutos, né, as instituições, principalmente públicas, né, os grandes nomes aí de instituições no Brasil e principalmente no Rio, têm feito Uhum. muita pesquisa boa e muita pesquisa de ponta, que precisa trazer, né, aproximar dessa linguagem que a população tem. Então, a minha ideia aqui é trazer todos esses estudos aí que eu tenho lido, na verdade, esses últimos 10 dias eu me mergulhei a fundo nisso, Uhum. tirar as dúvidas aí do pessoal e mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças, né? Não é para temer, não é para falar, ai meu Deus, um artigo científico eu nunca vou conseguir compreender. Vai. E aí você precisa de alguém que entenda essa mensagem para decodificar, né? É bem do Uhum. português isso. Você precisa mudar um pouco a forma de apresentar essa pesquisa, né? E essa questão da pesquisa, você está falando aqui, eu estava lendo o material que você tinha me enviado, basicamente as instituições que investem em pesquisa hoje no Brasil são basicamente instituições públicas. E aí Públicas. tem uma questão aí que é o corte de verbas. Nesse período do Exatamente. Covid, nós estamos pagando um preço por conta do Altíssimo. corte, correto?
Exatamente, exatamente. Mais ou menos de 3 anos para cá, o corte que aconteceu, né, das grandes instituições aí de financiamento, né, CNPq, FAPESP, FAPEMIG, todos esses órgãos, né, que incentivavam a pesquisa, que promoviam, né, esse fomento e incentivavam para comprar os reagentes, laboratório, para comprar todo, né, toda a vidraria, todo o maquinário mesmo de uso, né, de laboratório, ele foi cortado em 30%, 30% a 40%. Bolsistas, né, que tinham aí as bolsas que já eram, né, um valor não muito alto, né, como deveria ser valorizada a ciência, né, no Brasil, já tinham bolsas baixas, né, de mestrado, doutorado até, tiveram um grande corte e agora a gente está sofrendo as consequências diretas disso, né? Se a gente tivesse, talvez, mantido um incentivo alto, como tinha aí meados de 2017, 2007, 2009, né, que veio aumentando esse incentivo, a gente provavelmente já estaria mais evoluído, né, nas pesquisas aí contra o Covid. Até a Ana Tessa, que ela comentou que, na verdade, a pesquisa só interessa quando faz sentido prático. Se não houver um sentido prático, a pesquisa se torna, assim, vamos dizer, desnecessária. E essa é uma leitura que a gente percebe quando vê que o governo que eu falo, enquanto instituições, coloca que a pesquisa não é investimento, é custo. E aí, exatamente, vamos cortar gastos. Aí você corta verbos da pesquisa. E aí, assim, até para esclarecer para as pessoas, qual a importância de apoiar e você investir na ciência para o desenvolvimento do país? Na verdade, a ciência é a base para tudo, né? A gente sempre fala muito, a educação é fundamental, óbvio, né? A gente precisa garantir uma educação básica para toda a população brasileira, isso está no meu instituto, né, da criança e adolescente, tudo mais, mas essa continuidade, né, bom, fiz a formação básica, eu preciso incentivar que tenha meninos e meninas interessados em ciência, interessados em desenvolver pesquisa no Brasil. Por quê? Porque isso é a base para a gente fazer os fármacos hoje em dia, para a gente poder ter um material nacional, para não ficar dependente da importação de muitos materiais. Então, assim, de tudo que eu tenho lido, de tudo que eu ouvi, né, dos debates, das lives que eu acompanhei nesses últimos 10 dias, todos os pesquisadores, todos aí os diretores, né, de centros acadêmicos, dessas universidades públicas, eles reclamam muito dessa dependência. Então, eu preciso aguardar um tempo do reagente vir da Europa, do reagente vir dos Estados Unidos, para poder aplicar na minha pesquisa. A gente está amarrado. A gente não tem, né, a matéria-prima básica para poder desenvolver a ciência aqui no Brasil. Então, é muito contraditório, porque a gente tem, né, um nível de profundidade de ensino, né, de educação superior altíssimo. A forma, né, com que é ensinada a biologia, a microbiologia, a imunologia no Brasil é de nível altíssimo, se comparado com outros países. Então, a gente é muito qualificado, só que a gente não tem a matéria-prima básica, a gente não tem o mínimo ali de insumo no laboratório para a gente poder criar, entendeu? E desenvolver a pesquisa. Então, E eu acho que, assim, outro ponto importante, né, é a gente comprovar, de fato, né, muitas das divulgações que acontecem hoje. Então, a gente vê muito, a gente fala muito das fake news, né? O que são essas fake news? Na verdade, são todas aí as falácias que acontecem, são todas as divulgações que não têm comprovação científica. Então, nos dias de hoje, é fundamental esse embasamento científico para garantir que, de fato, teve um estudo, existem dados, tem uma estatística para comprovar aí uma publicação, determinado remédio que foi publicado. Esse remédio ele é importante, ele vai ser bom no tratamento do Covid. Por quê? Porque alguém simplesmente leu uma bula e falou, eu acho que vai ser. Não, tem um embasamento teórico, tá? Tem uma pergunta aqui do Zero Problema, que diz o seguinte: a pesquisa básica é fundamental, pois ela é a base para aplicações. Só como exemplo, utilizando o filme Star Trek, se pesquisamos sobre os buracos negros, podemos, no futuro, fazer viagens interestelares, no caso aqui. É uma colocação que ele está fazendo aqui. E aí... Então, isso discute-se muito, né? Até que nível é uma pesquisa básica ou é uma pesquisa mais avançada, né? É uma pesquisa mais especialista, de fato. Então, na verdade, hoje, a gente não categoriza mais os estudos, né? Antigamente, existia muito isso. Existia
de fato, né, eu vou incentivar essa pesquisa, porque vai ser uma pesquisa que vai desenvolver o futuro da nação, né, que vai levar a algum avanço tecnológico e científico, então eu vou investir nessa daqui. Por exemplo, alimentos transgênicos. Poxa, vou incentivar isso porque, com certeza, vai ser interessante para o Brasil. E aí eu vou deixando de lado algumas outras pesquisas, talvez, que a curto prazo não deem um resultado. Então, por exemplo, quando Zero Problema fala ali sobre pesquisas de aplicação básica, na verdade, hoje em dia a gente não tem mais isso. A gente tinha essa classificação até um tempo atrás, mas a gente acaba não usando mais esse termo, porque, na verdade, é tudo de importância. É óbvio que num momento como esse, por exemplo, os cientistas trabalhavam em áreas, né, muito próximas à virologia, à microbiologia, né, a estudo de bactérias e colônias de bactérias, enfim, todos eles foram recrutados para o tema do momento, é óbvio, né? Então a gente teve que fazer uma força-tarefa, né, e se debruçar sobre um vírus que é super novo. Então, assim, tem temas mais interessantes, tem temas que estão em voga, outros que não, mas eu acho que o mais importante desse momento, eu acho, não, tenho certeza que o mais importante é unir a comunidade científica. Então, assim, hoje a gente vê discussões que vão entrar nessa discussão. Um zoólogo, um ecólogo, um epidemiologista, um imunologista, médicos, e todos estão olhando para o mesmo foco, que é o coronavírus. E cada um com a sua abordagem. Isso está sendo, assim, incrível de assistir, né? Que você imagina, o que o cara que estuda zoologia vai participar por quê, né? Se a gente está falando de fabricar vacina e fabricar testes para o Covid, e todos ali, eles têm, de alguma forma, né, algo a acrescentar, entendeu? Então, eles têm alguma coisa ali a dizer. Essa questão da pandemia do coronavírus, muito se discute que no carnaval já se sabia que havia uma pandemia e que não foi feito nada. E que agora, pós-carnaval, veio essa questão da quarentena, da não quarentena. E muita gente também tem um debate de que não havia a perspectiva de que o problema da China chegaria aqui e que teria essa força. Só que, me corrija se eu estiver errado, que muito dessa pandemia ela está relacionada justamente a quê? Não pela China, porque veio aqui pela Europa, principalmente pela Itália, correto? Exatamente. Não é a China. O que acontece, eu acho que a população subestimou, tá? Porque eu, por exemplo, né, como professora, eu já orientava os meus alunos, a gente já trabalha o tema Covid desde o dia 3 de fevereiro, que a gente iniciou o ano letivo, né? 3 ou 4 de fevereiro. Então, eu falava com o termo ainda, né, de uma epidemia, não era uma pandemia. Então, a minha primeira aula do ano, principalmente do 9º ano, era a importância da ciência nos dias de hoje. Então, eu trazia 2 temas sempre para essa primeira aula, né, desse ano, né, para as minhas turmas de 9º, que era, né, o estudo do Covid, como isso estava acelerado e como a cada dia vinha uma informação nova, os alunos acompanhavam comigo e traziam, né, mais coisas interessantes, mais fatos interessantes, e eu trazia também a crise hídrica no Rio de Janeiro, que a gente passava na época. E eu sei, Monteiro, se você for notar a linha do tempo, né, como foi nas minhas aulas, a cada semana eles ficavam mais preocupados. Como é que é a forma de contágio? Será que a gente não vai poder mais dar as mãos? A gente não vai poder mais se cumprimentar? E eu, muitas vezes, falava assim, gente, acho que não, calma. É exagero ainda, vamos esperar. Então, nós mesmos, para não alarmar a situação, não trazer nenhum susto, né, para os alunos, não dar aquele sinal-alerta vermelho, a gente tentava diminuir ali a situação. Só que a gente sabe, primeiro, que eles estão altamente informados, né? Vocês que estão aí, são altamente informados, então vocês acompanham as notícias internacionais via qualquer rede social, né? Twitter, Instagram, Facebook, nem tantos agora, mas enfim, tinha casos, né, notificados principalmente na Itália, e esses casos subiam rapidamente por dia, né? Então, assim, era fato que isso algum dia chegaria aqui, era questão de tempo. Né? Então, quando começou a se alastrar, né, da região ali oriental e para a Europa, você falou, opa, essa contaminação é muito rápida. E eu comentava muito com os alunos o seguinte, né, qual é a chance, né, de ter um cara hoje que viaja negócios, né, e faz aí uma viagem China, sei lá, Inglaterra, depois ele volta para São Paulo, enfim, a questão da globalização está muito intensa, a gente não tinha como deixar as fronteiras tão rígidas. Ou todo mundo parava junto,
o que não fazia muito sentido, porque cada país sentiu num momento diferente, né? O nível aí do contágio, ou ia ser assim mesmo. Então, assim, já era previsto por vários cientistas, tá? De que teria uma pandemia em breve, assim como outras pandemias aconteceram. E o que você falou realmente procede, né? O que a gente, de fato, recebeu foi esse contato com pessoas que vinham da Europa, né? Parentes, familiares, alguém que veio aí a trabalho para o Brasil, teve, de fato, esse contato, tá? E essa questão da cepa, né? As pessoas chamam da cepa, a cepa que estava na China não era mais a mesma da Itália. E essa que veio para o Brasil já não era mais a mesma que estava na Itália e que aqui já sofreu outra modificação. A velocidade com que esse vírus vai sofrendo essas mutações é uma forma até que prejudica e dificulta o combate, né? Tornar mais eficiente e até imprevisível como combater. Como é que a gente pode entender essa questão de mutação viral e o que a pesquisa fala? Então, né, o que acontece é o seguinte, cada vírus, né, tem o seu ciclo de vida, tem o seu tempo, né, de sofrer mutação, então não dá muito para falar, esse vírus é muito parecido com tal. Na verdade, cada um vai se comportar de uma forma diferente. Então, o que aconteceu, né, o Monteiro estava dizendo aí, existem cepas virais, é como se fossem espécies de vírus, mas a galera aí que acompanha as aulas de biologia sabe muito bem que espécie é quando a gente classifica em seres vivos. Como o vírus não é um ser vivo, tá? Ele vai receber esse nome diferente, como se fosse uma linhagem do vírus. E, de fato, né, a origem desse vírus foi lá em Wuhan, na China, e ele já começou a sofrer mutações. Então, o que é uma mutação? É uma alteração genética que acontece com o vírus e é algo que é natural. Não tem como prever quando ela ocorre. Tem vírus que vão mutar de mês em mês. Tem vírus que demoram anos para mutar. É um processo natural, tá? Então, a própria evolução do vírus, ou qualquer outro, né, ser vivo de fato, ele vai sofrer mutação, assim como nós sofremos mutações. Aí, ao longo do tempo, né, a gente acabou deixando alguns traços, né? Por exemplo, alguns ossos, né, que formariam a nossa cauda. Se a gente, né, lembra que a gente derivou de macacos que vinham aí, né, que andavam sobre as árvores, né, que eram arborícolas. Então, assim, algumas modificações acontecem naturalmente aí no DNA dos seres vivos. Então, o vírus é a mesma coisa. E aí existem essas 3 cepas, né? E esse ponto é importante para a gente entender a situação da vacina, né? A vacina, ela é algo muito específica para uma certa carga viral, para um vírus que tem uma característica definida, com aquelas proteínas, com aquele DNA. Se o vírus sofre uma mutação, aquela vacina deixa de ser a vacina propícia para aquele vírus do momento. Então, assim, é importante que vocês pensem o seguinte, né? Quem está assistindo, é só vocês fazerem o seguinte link. Todo ano a gente não precisa, novamente, entrar na fila de vacinação para a vacina da gripe. Por que todo ano eu preciso me vacinar novamente contra a vacina da gripe, tá? Do vírus aí, da influenza. Porque esse vírus, ele é altamente mutagênico. Ele tem essa característica de mutar. Então, eu preciso formular uma nova vacina para conseguir atingir diretamente ele, tá? Então, é isso que a gente está pensando também no caso do corona. Agora, essa capacidade de mutação, eu já vi estudos dizendo que ele tem uma rápida mutação e outros estudos dizendo que ele está ainda lentamente mutando. Então, nem a ciência já tem essa resposta completamente certa aí para a gente. Tá? Então, muito do que a gente conversa aqui hoje não sei, ainda não tenho certeza. Então, a gente ainda está engatinhando. São estudos ainda. Eu tenho 3 colocações aqui. Colocações aqui. A Ana Tessa colocou o seguinte. Você vê que a pesquisa de cosméticos, porque você estava falando sobre a questão da pesquisa, aí ela tinha colocado essa questão aqui. Você vê que a pesquisa de cosméticos está recebendo mais investimento em detrimento de outras áreas. É a questão do prático, né? A questão comercial. A questão comercial, né? Oi? É a questão comercial. O que interessa para o governo, o que interessa para as grandes, né, empresas privadas, muitas vezes não é o que é interessante para a população, né? Então, por exemplo, o incentivo de usar a hidroxicloroquina, que se falou durante muito tempo aí, né? Algumas semanas aí do corona. A hidroxicloroquina não é o tratamento para o Covid, não é a prevenção para o Covid de forma nenhuma. É um dos fármacos que, pelos estudos, parece, né, diminuir
um pouco tempo que a pessoa está internada no hospital, está entubada, então ele acelera a melhora do paciente, mas ele tem diversos danos, ele tem diversos sintomas, né? Sintomas não, efeitos adversos que a pessoa pode sofrer. Agora, por que incentivou-se tanto? Por que falou tanto em hidroxicloroquina? Deve ter alguma vantagem aí por trás, entendeu? Então a gente tem que entender muito bem, né? Analisar aí nas entrelinhas o que é divulgado, o que é falado. O Mauro Andrade está colocando aqui para você mais um paradoxo brasileiro: supercompetência individual com pouco apoio do governo, que é proposital, né? Aí você tem grandes empresas, grandes indústrias estrangeiras, como você falou, você fica amarrado porque você fica esperando lá de fora mandar o reagente para você continuar desenvolvendo a pesquisa aqui. Então isso é uma coisa proposital. E aí o que acontece? E o que acontece é que os nossos pesquisadores vão para fora, né? Alguns amigos meus provavelmente estão aí participando dessa live, eu até falei com eles, falei, gente, eu vou falar de vocês, porque é a realidade que a gente viveu na faculdade. A gente fez a iniciação científica na faculdade, quem desejou continuar, né, o mestrado e o doutorado, foram morar fora. Então, assim, eu tenho amigos meus muitos da área da ecologia, que moraram na Alemanha, na Suécia, Inglaterra, outros da área de genética foram aí para Washington. Então, assim, eles acabaram tomando rumos de onde existia o incentivo. Bom, eu desejo continuar com a pesquisa, essa é a minha vocação, esse é meu interesse, não vão ficar no Brasil. Então, assim, meus assim, grandes amigos mesmo que estudaram comigo na UFRJ, que seguiram a pesquisa, não permaneceram no Brasil. Ou durante muito tempo estudaram lá fora e eles falavam assim abertamente, olha, o nível de conhecimento que a gente tem e de capacidade de criatividade, isso que é mais bacana. Por quê? Porque aqui a gente faz pesquisa sem material básico, então a gente cria aparelhos, a gente cria outras formas de tentar chegar ali na solução daquele problema, né? Porque, na verdade, o método científico é isso, né? Uma pergunta e tentar responder essa pergunta. E a gente faz, sei lá como, pesquisa no Brasil. A gente fazemos muitas coisas na pesquisa. O professor Pedro, de alguma forma. O professor Pedro Rocha... E tem essa facilidade, né, no exterior. É criatividade, e que lá eles não têm. Lá eles têm toda uma coisa certinha, né? E aqui a gente tem que se vira dos 30. Exatamente. Então, eles vão pensar dentro da caixinha, né? A gente já começa a pensar mais aberto. Exatamente. O professor Pedro Rocha está aqui dizendo o seguinte: vocês acreditam em um retardo da China em divulgar? Aí, no caso, ele botou divulgará. Aí eu acho que ele falhou aí, parou no meio do caminho. Em divulgar, que há uma discussão hoje nos Estados Unidos colocando que a China ela demorou a dar o real quadro para o mundo. Eu concordo. Eu acho que, de fato, isso aconteceu. Os primeiros casos aí de Covid aconteceram meados de dezembro, tá? Ou início de dezembro ou meados de dezembro. E, de fato, eles só começaram a divulgar, né, o aumento de internações com pneumonia, né, com sintomas mais graves, né, do corona, dia 31 de dezembro. Então, no final de dezembro, aquela comunidade ali, o Han, já tinha noção de que o caso era grave, já tinha ali, de alguma forma, uma epidemia. Tá? Mas eles demoraram a divulgar, e eu lembro também muito no início, né, de quando eu conversava com os meus alunos, essa necessidade, né, da China ter que abrir a real, eles têm que abrir o jogo, não dá para ficar escondendo o que está acontecendo, porque é algo de rápida disseminação. Então, no início, né, eu lembro que em fevereiro, eles não permitiam cientistas de nenhuma outra parte do mundo, exceto chineses, estudarem os casos. Eles não abriram. Então, eu não sei se eles tinham um certo medo de que olhassem, ali foi o centro, né? Porque acaba que muitas das grandes doenças ganham o nome do local. Então, crise espanhola, porque se iniciou na Espanha. Nem foi isso, mas porque se iniciou na Espanha. Então, não sei se eles tinham esse medo, né, de ganhar a nomenclatura da nova doença ou também deram um pouco valor, sabe-se lá, né? Mas, de fato, eu estou muito nessa linha de que eles demoraram muito para abrir para a comunidade científica, para abrir para a população o real, né? O que estava acontecendo de forma real. E depois, eu acredito sim que demorou essa divulgação de informação para a população de uma forma geral. Os brasileiros foram ouvir falar de Covid, né? Talvez os que não estavam em sala de aula aí, tendo aula de ciências, né? Porque todos os professores de ciência e biologia estavam tratando esse assunto, tá? Talvez ouviram em março. Talvez a população, a grande parte da população ouviu em março. Quer dizer, a gente já estava vivendo esse problema há 3 meses, né?
Então, assim, a gente precisa estar atento. Por isso, tanto falar da divulgação científica, né? Ela tem que chegar mais às pessoas. Então, o que muitos fizeram, né? Se você entra numa Scientific American, se você entra em várias revistas de divulgação científica, hoje tem vários artigos abertos. Então, era uma comunidade muito fechada, né? Tem aí um relacionamento muito grande, né, com o ego, de que eu sou o que vai dar, vou achar a cura para o câncer, a cura para a AIDS. Então, eu vou ser o grande nome da pesquisa e fica restrito, né, àquela comunidade tão pequena ali. Então, tem que dizer para o mundo o que de fato está acontecendo e como é que tem que ser, como é que as pessoas precisam se prevenir, né? O Pedro, ele completou, né? Ele botou, vocês acreditam em um retardo da China em divulgar o vírus ou o número de casos para reservar os insumos hospitalares? Não entendi o início. Será que você repete? Ele repetiu. Vocês acreditam em um retardo da China em divulgar o vírus ou o número de casos para reservar os insumos hospitalares? Não tinha parado para pensar nisso. Pode ser sim. Para que ele conseguisse, né, de uma certa forma, manter a sua população, né, com todas as ferramentas para que ela conseguisse, né, se curar rapidamente, ele garantiu ali, por exemplo, máscaras para a população, garantiu os aparelhos, né? Não sei se no início eles já sabiam qual era o tipo de aparelhagem necessário, eu acredito que sim, né? Que são esses ventiladores. Pode ser, tá? Mas a meu ver, eu acredito que foi mais esse medo de alarmar demais a população e de talvez ser de fato apontado, como foi aí que originou, foi o país que causou o problema. Outra, Ana Pérsia te pergunta, como você tem visto a atuação do Instituto Oswaldo Cruz? Ele tem como focar nas cepas brasileiras? São duas perguntas aí. Então, eu não tenho acompanhado diretamente um único instituto, né? Então, assim, a Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, ontem eu assisti uma palestra incrível, tá? Depois eu posso até partilhar com vocês. Eu não sei se vocês conhecem uma comunidade que tem no Instagram chamado Pint of Science. Tem Pint of Science brasileiro e tem internacional. Então, foi mais uma live que eu assisti. E tinha um cientista da Fiocruz. Agora eu não me lembro de qual estado, porque não tem Fiocruz somente no Brasil, no Rio de Janeiro. Uhum. Mas ele estava mostrando todos os estudos possíveis, né? De vacinas, de testes. E eu, como, né, toda aluna, né, porque na verdade o professor também é muito aluno, né, eu descobri que eles estão fazendo pesquisas, né, com 8 linhas diferentes de vacina. Eu nem sabia que tinha essa diversidade toda, né, de fabricação de vacina. A gente sabe aquelas tradicionais que a gente geralmente, né, aprende aí no ensino básico. Então, assim, eu de fato não sei a que nível está o estudo da Fiocruz, mas com certeza eles estão sendo apoiados por instituições internacionais, por outras instituições nacionais, tá? A Fiocruz é um centro, né? É um instituto de pesquisa de renome, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, no mundo inteiro. Então, Fiocruz, se a gente citar também aí Butantan em São Paulo, se a gente pensar agora me fugiu o nome, no Vital Brasil de Niterói, então todos esses institutos são especialistas em divulgação não, em fabricação de vacina. Então, tem ali o grande centro, né, pensador, eles são os imunologistas. Então, eles estudam e criam diversas vacinas até mesmo para exportar. Viva a Fiocruz, né? Mas, de fato, assim, eu não tenho nenhum estudo aí que eu tenha lido mais atualmente, né, específico da Fiocruz, não, tá? Ela também continua dizendo aqui que a primeira notícia que li sobre o vírus foi o anúncio do cancelamento das festividades do Ano Novo Chinês. Quer dizer, lá no Ano Novo Chinês já está suspendendo as festividades porque já entendiam que iria colocar aí em risco a população e por isso era necessário cancelar. E aí, dentro dessa realidade que você está colocando, Bia, como é que você hoje, pelo que você tem assistido, você tem visto, a vacina, como falou assim, aqui no Brasil a gente só tem 8 linhas de pesquisa, mas os Estados Unidos, a Europa, a própria China, hoje, por exemplo, eu acho que a questão da vacina e da hidroxicloroquina.
E hoje eu estava lendo uma notícia que a cloroquina voltou a ser falada no meios políticos que deveria ser usada como forma de tratamento. Você falou que a hidroxicloroquina tem efeitos colaterais que são assim, muito fortes. O que os pesquisadores têm apresentado de estudo para poder refutar e para poder auxiliar, para esclarecer a população em relação a isso? Primeiro, né, eles deixam muito claro a diferença de um tratamento e outro. Na verdade, a hidroxicloroquina seria para o tratamento de alguém que está enfermo, que está internado, está no CTI, está entubado, então, num caso extremo. Então, quem passa pelos sintomas de forma suave, consegue, né, o próprio sistema imunológico combater, ok, não precisaria, né, ter o contato com esse tipo de medicamento. Então, seria um caso de tratamento. A vacina é muito mais interessante, porque dessa forma eu consigo, né, prevenir toda uma população. Então, assim, um é tratamento pré-contato, né, com o agente causador, né, o agente patogênico, e o outro é pós-contato com o agente patogênico. Então, os estudos estão correndo os grandes estudos estão correndo para 2 pontos. Primeiro, testes rápidos. Como é que eu testo a população sem aguardar que ela chegue, né, num nível mais desenvolvido da doença, que ela não tenha sintomas mais severos, para eu poder, de uma certa forma, né, isolar essa pessoa, colocar de fato ela em quarentena, explicar todas as formas que ela precisa, né, se cuidar para não transmitir para a família. Então, primeiro ponto são os estudos de testes rápidos, né? Por quê? Porque hoje a gente usa um teste, né, chamado de teste de PCR. É uma técnica, tá, que a gente aprende aí na faculdade, e esse teste de PCR, ele vai medir o quanto de vírus tem aí no seu sangue. Então, ou do vírus completo, ou de partículas virais. Então, esse teste, né, a gente usa, só que ele demora muito tempo para dar o resultado. Então, a ideia é que a gente fizesse esses testes para determinar aí, em 15 minutos, meia hora, se a pessoa está contaminada ou não. Tá? Então, aí são 2 pontos. Primeiro, que eu vou fazer o tratamento e a indicação correta para essas pessoas. Segundo ponto, eu vou ter dados estatísticos fortes para, de fato, eu dizer se a curva do Brasil, né, de infectados está crescendo, se tem essa tendência, né, de crescimento, já vai estar decaindo. Os dados hoje do Brasil são fraquíssimos. Mais um estudo aí que eu assisti agora foi com um estatístico, tá? Então, é óbvio, né? A ciência não pode fugir dessa análise matemática. O que ele traz é sempre isso. Em todos os sites que ele pesquisou, em todas as fontes, né, científicas aí que ele buscou, o Brasil não tem dado suficiente, porque a gente não testa, porque não tem reagente para testar. Olha como é que aquela cadeia que a gente falava da falta, né, de incentivo científico, dá esse nó agora. Entendeu? E aí a outra pergunta foi sobre as vacinas, né? Que tipo de vacina hoje eles estão estudando? Na verdade, não é especificamente uma vacina, não sei se vocês se lembram, né? Quem está aí acompanhando, uma vacina, ela, quando é inoculada no nosso corpo, não tem o anticorpo diretamente, ela tem um antígeno, que é o vírus, ou de forma inteira ou de forma atenuada, que estimula o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos. Né? Então, essa é a vacina tradicional. O que hoje está se usando é a inoculação de anticorpos produzidas em pessoas que estavam doentes. Tá? Então, é retirado do plasma sanguíneo das pessoas que passaram, né, que foram acometidas pelo vírus, né, do SARS-CoV, e como as pessoas desenvolveram anticorpos, eles inserem isso no corpo de alguém que esteja aí no estágio inicial da doença. Então, hoje, as pesquisas são com esse tipo, né, chamam de soro de convalescente. Então, as pessoas que já entraram em contato com o vírus. E aí, eles buscam pessoas para fazer esse teste, né? Para ver como é que vai ser a reação do corpo de cada pessoa. Você precisa assinar um termo, né, de compromisso e tudo mais. Tá? O Mauro Andrade está perguntando aqui. E as pesquisas relativas aos trombos? Impacto então. E aí vem, né, as outras ramificações da ciência, né? Então, hoje tem pesquisas na área, né, da neurociência, tem área gástrica, que já tem efeitos colaterais, né? Aí no nosso tubo digestório, tem área relacionada a toda a nossa excreção, então os rins podem ser afetados e essa área, né, relacionada ao nosso sistema cardiovascular, né, a nossa circulação sanguínea,
ela está indo mais a fundo, porque na grande maioria dos casos gerou aí uma complicação. Gera coágulo, gera trombose, e muitas das pessoas, né, que vêm a falecer pelo coronavírus pode ser cometidas, por exemplo, de um AVC, de um acidente vascular cerebral. E muitas vezes isso não está conectado a, de fato, ser um sintoma da Covid. Então, para a gente ficar atento também, que pode ser aí um sintoma, né, óbvio, né, mais avançado aí de um caso de corona. Então, sim, tem estudos, né, mostrando que anticoagulantes podem ser usados, no caso, mas também nada fechado, né? Qual vai ser o anticoagulante? Já falaram da heparina, por exemplo. Então, eles já trabalharam alguns medicamentos e estão fazendo testes, né? O momento é de testar. Então, eles sempre pegam pessoas que não estejam no nível muito avançado da doença, para que dê tempo, né, do corpo responder, que no caso aí é um dano mais grave. Correto. A Ana Tércia volta aqui, batendo uma pergunta, né? Que é falando o seguinte: pela urgência da pandemia, existe a possibilidade de termos a vacina em quanto tempo? Ótima pergunta, né? Eles têm colocado aí em média, tá? Isso as instituições brasileiras, em acordo, né, em consonância com as instituições do exterior, 1 ano e meio. Isso foi mês passado que eles começaram a dar essa data. Então, a gente tem aí 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Dizem algumas pesquisas brasileiras, se a gente tivesse todos os insumos aqui, a gente conseguiria nós, né, pesquisadores brasileiros, em 6 meses. Mas é um processo muito longo, porque a vacina, eu preciso de diversos testes, eu preciso coletar esses resultados e, como todo estatístico, a gente precisa de um espaço amostral grande. Eu preciso testar isso não em 2 pessoas, mas aí numa centena. Não sei, na verdade, quantificar, tá? Eu não sei exatamente quantas pessoas, mas é mais do que centenas, para eu garantir a eficácia dessa vacina. Eu não posso simplesmente, né, sair testando em pessoas, a gente não faz isso. Como, na verdade, a descoberta da vacina foi assim, né? Fazendo um teste numa criança para testar a resposta do corpo a esse vírus, né? Mas hoje em dia, obviamente, né, isso é antiético, a gente vai usar aí cobaias, a gente vai usar algum ser vivo que tenha um genótipo, né, um conjunto de genes próximos ao nosso, para a gente conseguir desenvolver. Então, o que eu sei hoje é que, por exemplo, macacos já estão sendo testados com vacina. Macacos do gênero Rhesus, aquele mesmo macaco que vocês estudam aí, quem ainda se lembra, né, de sistema sanguíneo, os macacos que foram encontrados lá, a proteína mais. Então, quem é A positivo, quem é A negativo. Então, o RH, né, o fator RH veio desse macaco. São esses macacos, né, que estão sendo testados hoje para vacina, tá? Seria o mais próximo aí dos seres humanos. O Mauro Andrade volta a perguntar: e as consequências no longo prazo? Quais são as sequelas? A longo prazo? A longo prazo. Ele está querendo saber aqui. Então, né, eu não sei exatamente que ponto ele quis abordar, mas o que acontece é o seguinte: a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo. Tem estudos já tentando entender se vai ter casos de reinfecção, se de fato, né, uma vacina proposta agora, criada daqui a 1 ano e meio, ela vai poder ser usada futuramente, mas não tem nada muito fechado. Então, por exemplo, sobre casos de reinfecção, já apareceram diversos estudos na China, né, como foi o primeiro local onde disseminou o vírus. Já tem estudos, né, tentando ver essa reinfecção, mas dizem que, na verdade, ainda não ocorreu uma reinfecção, porque foi um erro de diagnóstico que aconteceu. Então, assim, não dá, é um curto espaço de tempo, 4 meses, não é nada, né, pensando na ciência, no desenvolvimento da ciência, para a gente ter, né, essa resposta. Que muita coisa vai mudar, vai. A forma com que a gente se conecta, a forma com que a ciência, né, é divulgada, a educação no Brasil, educação que eu digo desde nível básico, né, até ensino superior, com certeza. E eu acho que a gente vai estimular muitos cientistas ainda aí, sabe? Eu acho que com certeza a gente vai plantar uma sementinha agora que vai ficar remoendo. Caramba, imagina se fosse eu naquela época do Covid, estivesse na faculdade, eu queria descobrir, sabe, a cura, eu queria descobrir a vacina. Pelo menos assim é o meu desejo, né? Quando eu entro em sala de aula, quando eu trago esse assunto para os alunos, eu mostro de forma encantadora para tentar fazer com que eles, opa, isso é interessante, biologia é o que há para o futuro, né? E eu, com certeza,
quando eu fiz essa escolha, né, por exemplo, de optar pela biologia aí, há alguns anos atrás, eu não tinha noção do quanto era importante, né? Eu fui muito estimulada pelos professores de biologia que eu tive, e acaba que a gente se apaixona, né? Ah, a professora é fantástica, eu quero estudar o que eu estudo, olha aí, o cara sabe muito, né? Então, eu tinha muito essa necessidade, né, de fazer algo que me encantava, mas eu não tinha noção do quanto ia ser útil. E tem tudo a ver com o meu início da conversa, né? A ciência que eu fazia, eu não via como útil na época, não era prática. Então, assim, se você me perguntasse hoje, você voltaria para o mundo científico? Voltaria, para fazer uma ciência aplicável, para poder divulgar, né? E para que isso levasse, né, à evolução da humanidade, para que trouxesse algo agregador, né? Então, A essa ciência... transformação da sociedade como um todo, né? Exatamente. Essa Que é um diferença. pouco o papel nosso como professor, né? A gente está aqui para transformar a sociedade. Estamos tentando. Estamos tentando, estamos no caminho. Pedro Rocha fala aqui o seguinte, deixa eu ver um pane aqui. Monteiro, de que forma a mídia pode distorcer ou gerar alarmismos ao divulgar novos artigos científicos sobre o Covid? Quer dizer, pode distorcer ou gerar alarmismos. Muita gente diz que hoje a opção de ficar massificando muito a notícia e que muita gente, de tanto ficar ouvindo, já está banalizando. Você enxerga isso também? Eu sinto muito isso, né? O que acontece é que as pessoas querem se sentir informadas, né? Elas têm esse desejo, eu quero saber o que tem de mais novo para eu entrar numa roda de conversa e conseguir me colocar e tudo mais. Só que você não pode simplesmente ler uma manchete de jornal e, dependendo de qual jornal sensacionalista você lê, e publicar, e sair divulgando e pulverizando, né? Então, a gente precisa entender a fonte que eu estou recebendo essa informação. Então, a gente vive na era da fake news. Então, a ciência está aqui para isso, para combater essa fake news. A ciência está aqui para justamente, né, poder dizer, não, olha só, o que vocês estão lendo, vamos ver se tem embasamento teórico, vamos ver se a gente já provou isso cientificamente. Tem um artigo, talvez um artigo seja pouco. Tem 10, tem 100 artigos científicos disso? Ah, está começando a ficar mais interessante. Então, assim, a gente tem que pensar e saber filtrar a informação, né? Com certeza, de tanto a gente falar em massificar a população, coronavírus, se fala de outro assunto, né? 2 meses falando, tudo que a gente falar, que a gente comentar, vai estar relacionado ao coronavírus. Mas a gente tem que entender o que daí eu preciso extrair e eu preciso levar isso para a minha vida. Por exemplo, se vocês me perguntarem qual é o número de óbitos hoje, não tenho a menor ideia, não me interessa, porque isso não é nada que vai me agregar no momento. A gente sabe que o número já passou de 10 mil, mas eu não vou ficar contando isso diariamente. E a televisão insiste, né, em mostrar isso. E, infelizmente, né, como é que as pessoas se despedem das outras. Então, assim, são coisas que não têm que ser mostradas agora. Você entrar numa CNN, por exemplo, que eu entrei no domingo e vi uma explicação, né, quase uma linha do tempo da pandemia que foi fantástica. Então, mostrando, né, o desenvolvimento do trabalho científico, então a gente tem também que saber em que fonte, olha aí, a Ana falando de novo, né, jornal, blog, a gente tem que saber em que fonte a gente vai procurar, né, então eu vou confiar no Ministério da Saúde, eu vou confiar na OMS, eu vou confiar nesses jornais que têm algum embasamento teórico, né, que tem embasamento científico. Mas numa dessas pesquisas minhas aí, nesses últimos dias, eu descobri que tem um site científico que dá informação para os jornalistas, né, os colegas jornalistas que estão aí ou da área próxima, você acessa esse site e ele vai confirmar se é uma fake news ou não. Oi? Qual o nome do site? Deixa eu ver aqui, tá? Eu vou pegar. É um site que eu não conhecia, tá? E, inclusive, tem telefone de cientistas. Se o jornalista quiser ligar para confirmar uma informação, ele vai conseguir. Isso é incrível. Nunca imaginei que a gente pudesse chegar a esse nível, né? Quer dizer, a ciência quer o seu material divulgado, mas de forma correta. Olha aí, o uso consciente da imprensa. É isso. Deixa eu pegar aqui o site para ver se eu consigo escrever. 2 questões que você até colocou sobre aí, tá dentro desse alarmismo, dentro dessa distorção, que é o negacionismo da ciência, né? Hoje, muita gente, infelizmente, nós tivemos 2 episódios. Nós tivemos uma manifestação na Avenida Paulista em que o pessoal usou um caixão e ficou brincando com o caixão, dizendo que os números não é realmente o que se anuncia ou que se coloca. É muito menor. Ponto 1. E o ponto 2 foi o que aconteceu
lá em Gramado, onde um restaurante, os caras botaram aquele meme de um país africano, que os caras estão dançando no funeral, e eles botaram as garçons com a música, eles Não soube dançando disso. e com garrafa de champanhe, e o cara que pediu para tocar, dançando na frente deles, fazendo mó zoeira e tudo mais. Que absurdo. E aí volta a se falar, não, é porque não existe essa quantidade de mortes. Assim como tem aquele negacionismo da vacina, muita gente hoje, e principalmente da classe média, não é a classe pobre, é a classe média alta, falando que não precisa tomar vacina, porque a vacina é que traz doença. E muita gente negando essas questões. Quer dizer, por mais que você informe, de tanto você informar, as pessoas acabam criando um sentimento contrário, de que isso vai acontecer comigo. Eu não queria entrar muito nesse tema político, né? Mas eu não vejo outra forma de explicar isso. O acionismo das pessoas. Assim, a população prefere acreditar muitas vezes, né, do que seu líder prega, né, do que os grandes nomes aí da política estão dizendo, do que aceitar a ciência. Então, por exemplo, esse movimento antivacina, né, que você falou, que a gente chama de antivax, de uma forma geral, caramba, não estudaram isso, não entendem que a vacina é uma forma, né, de simplesmente você se prevenir da doença. Vai ter efeitos adversos, efeitos colaterais em alguns casos? Sim. Porque é normal, como se você estivesse entrando em contato com o próprio antígeno, como se você tivesse ficado doente. Então, você foi contaminado, de certa forma, né? De forma benéfica, para desenvolver os anticorpos. E aí tem vários, né? O terraplanismo. Hoje em dia, eu não sei de onde é que eles tiram, Monteiro, sinceramente. Eu não sei nem explicar o que se passa na cabeça das pessoas hoje para elas acreditarem em coisas absurdas que a ciência já provou. Já é uma teoria, já foi comprovado, recomprovado, analisado. Então, assim, eu não sei por que essa necessidade. É o ser diferente? É o ir de encontro ao que todo mundo fala? Não sei qual é a necessidade de reviver assuntos que já são fato, sabe? É uma condição que todo mundo já sabe. Não sei para que essa necessidade. Sinceramente, eu não consigo entender, tá? Talvez por a minha cabeça ser muito científica, eu não consigo conceber, entendeu? Eu não consigo entender porque as pessoas têm essa necessidade, sabe? E essa questão, por exemplo, hoje uma amiga minha tinha que gravar uma aula, ela não conseguiu gravar porque ela disse que lá em Vila da Penha está uma movimentação na rua, gente usando máscara debaixo do queixo, gente com a máscara, mas o nariz de fora para respirar melhor, as pessoas com máscara que chegam para falar com alguém, aí tira a máscara para falar com a pessoa e depois bota a máscara de volta. E essa questão da máscara, né? Também tem essa coisa do tempo de uso da máscara. Não é para ficar o dia inteiro com a máscara, porque a máscara ali tem um tempo de uso. O que se tem hoje, assim, o que a ciência, os estudos mostram sobre a eficiência da máscara e qual é a informação correta que a pessoa tem sobre esse uso? Ótima pergunta. Você falou aí, só voltando um pouquinho, né? Você falou da classe média, né? Então a gente tem dois grandes polos, né? A classe média, que segue muito fielmente, né, esses movimentos, né, que negam a ciência, apesar de terem tido, né, acredito eu, toda a base, né, da educação básica, todas as aulas de ciências, de biologia, de história necessárias para entender isso, e a classe que não foi, né, tão afortunada, que infelizmente não conseguiu ter bons professores, que não conseguiu ter uma boa educação, que essa não tem informação correta, informação básica de uso da máscara. Então, assim, óbvio, eu não vou ficar tirando e colocando a máscara, né? Os estudos confirmam, né, que o tempo de vida, né, vida útil da máscara são aí 2 horas, que é o ideal que a gente fique trocando de máscara, né? Então, se eu for à rua, a farmácia, o mercado, é mais ou menos o momento que eu vou demorar, né? No máximo, aí 2 horas para fazer uma compra mais complexa, vou retornar à casa e vou lavar essa máscara. Então, assim, hoje, o que eles indicam, né? Usar máscaras, sim, feitas de forma caseira, né? Seguindo a metragem, seguindo todo aquele molde de, pelo menos, uma dupla camada. O ideal seria uma tripla camada, tá? De material. E aí tem diversos materiais usados hoje. O ideal para não ter uma alergia seria algo 100% algodão, tá? Mas tem alguns materiais que esquentam mais, outros que esquentam menos, tudo mais. E aí, então, 2 a 3 camadas. Isso de cara, com certeza.
deixar todas aquelas máscaras que são descartáveis, né, que são aquelas máscaras específicas para usar em centro cirúrgico, para usar em hospitais, para que os profissionais, né, da área aí de saúde usem. Então, essas há muito tempo, né, eles já vêm falando, olha, deixem essas máscaras porque está difícil da gente produzir, está difícil de receber. Então, essas máscaras, de fato, ficam aí para os enfermeiros, para os médicos, ou quem vai ter esse contato direto aí com o paciente no hospital, tá? Então, sim, o uso da máscara vai se tornar hábito nosso. Como hoje a gente vê, né, os chineses, os asiáticos usando, porque não por eles terem medo de serem contaminados, e sim pelo respeito de não contaminar o outro na rua, né? Então, eu vejo isso muito, muito forte na cultura deles, né? Esse cuidado com o outro. Então, se eu estou com uma gripe, pode ser uma gripe super simples, eu vou me proteger, né, em respeito ao outro. Bom, isso é óbvio, a gente vai usar máscara. Ah, eu não gosto daquela máscara toda branca. Começa, então, a ver aí os fornecedores locais, perguntem, né, quem tem um vizinho costureira, pergunta quem tem aí que pode fornecer a máscara para vocês, incentivem, né, esse comércio que é algo mais caseiro, mais familiar, porque eles estão precisando nesse momento. E, eles não sabem como fazer a máscara. Poxa, fornece, dá aí o link, né, de como montar uma máscara. Ele nunca fez máscara infantil, então participa desse projeto, né, de elaboração do material, mas usem máscara. Eu vou só descer na portaria buscar uma encomenda, vá de máscara. Eu vou receber o entregador que veio trazer uma comida, de máscara. Por exemplo, no meu prédio, eles nem permitem que a pessoa suba sem máscara para fazer uma entrega. Então, tem edifícios que não estão deixando ninguém nem subir, é o próprio morador que desce para buscar a sua encomenda. Então, esses critérios, até mesmo, né, os síndicos, né, o condomínio, ele está sendo cada vez mais restrito para prevenir toda a população. A gente não sabe imagina, gente, quantas casas, né, passou esse entregador aí, desde que veio da farmácia, ou que veio trazer comida. Ele, né, os motoboys, de uma forma geral, são os que estão mais circulando hoje, que estão tendo contato, né, depois da área da saúde, são os que mais têm contato com uma diversidade de pessoas, né? E ninguém sabe como, em que pé se encontra isso. Bia, nosso tempo voou. Nosso tempo voou. Nem vi a hora, agora que eu parei para ver o relógio. Nosso tempo voou. E foi muito bom. Uma entrevista muito boa. Foi muito boa. Que bom, Monteiro. E, assim, como eu te falei, né? A gente, por mais que a gente planeje, quem vai determinando são as perguntas que vão aparecendo. E aí o João participou aqui falando que os egípcios, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu recuperar a informação que ele botou aqui. Os egípcios antigos já provavam que a Terra é redonda. A Ana Terra falou, é mais uma prova de que falta fazer aula de história, de biologia na vida de muita gente. O Edward, que já deu aqui uma entrevista, o Edward, que é professor de Química do ensino médio lá na nossa escola, ele deu também uma entrevista que foi maravilhosa, deu muitas informações. Olha a Carla aí agora. A Noé, Carla maravilhosa. Carla falando, fica mais. E aqui a Amin está dizendo, o que você acha do tempo do lockdown em Niterói? Específico, né? Específico. Não sei avaliar, gente. É importante só vocês lembrarem, né, o que é lockdown. Eu não sei se fica claro para todo mundo essa expressão. O lockdown, na verdade, é uma medida mais severa, né, desse isolamento. Então, até então, a gente tinha recebido um aviso, né, um aviso sério de que a gente corria risco se a gente fizesse, né, encontro com outras pessoas, encontrasse familiares, continuasse indo para os barzinhos e tudo mais. Então, a gente precisou distanciar. Mas não era nada obrigatório. Então, passou a ser em alguns locais, né? A partir da segunda-feira, né? Niterói, São Gonçalo, algumas regiões aí, se não me engano, não sei se Campo Grande já tinha entrado na segunda-feira, a própria Tijuca, né? Eu sou tijucana, a própria Tijuca tem algumas regiões controladas, né? Como os grandes centros de comércio. Então, assim, as regiões que eles perceberam que estava tendo uma maior circulação de pessoas, eles começaram, né, a marcar em cima. Eles começaram a ficar atentos e falar, olha só, se vocês descumprirem a regra, é multa.
Então, por isso, lockdown, né? Aí perguntaram sobre Niterói. Niterói, no início da pandemia, cresceu muito rápido os casos. Eu lembro muito disso, tá dando aula, né? Na escola em Caraí, e os alunos falando, contando, né? Ontem teve um caso que a gente ficou sabendo, agora outro. Eu lembro de ser bem acelerado no início. Depois, conversando com alguns amigos niteroienses, eles falaram que tinha caído bastante, e pelo que eu notei nos últimos dias, né? A gente vem vendo, né, essa necessidade de Niterói. Talvez porque é uma superpopulação num espaço reduzido, né? E muita gente circulando ali, então eu acredito que a chance de disseminação, né, do vírus é maior nesse local. Eu não prefiro não prever nada. Quando vamos voltar à situação normal? Quando é que a gente volta à sala de aula? Eu prefiro não prever, porque realmente está imprevisível. Bem, vamos ser expulsos pelo Instagram. Meu Instagram só pode ficar até 59 minutos. Mas foi muito bom. A Carla está pedindo para ficar mais, várias pessoas elogiando. A Carla dizendo que agora espera que as pessoas tenham mais noção de higiene básica. Mas, poxa, muito obrigado. Eu quero agradecer a você. Quero agradecer a sua oportunidade. Eu sei que você se empenhou para fazer esse trabalho aqui. Muito obrigado mesmo. E pela repercussão que as pessoas estão fazendo aqui, todos gostaram. Espero que em outra oportunidade a gente possa fazer um outro debate, uma outra discussão com outras pessoas, para ampliar essa discussão, porque conhecimento nunca é demais. Então, Bia... Com certeza, Monteiro. Obrigada a você, eu adorei o convite. E até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida aí também mandem para o Monteiro, que ele me repassa, tá bom? Agradeço enormemente a participação do pessoal. E o pessoal pode... Com certeza. Bota lá, Bia7, procura que vai. Tá bom, galera? Isso aí, vou colocar aqui para eles. E aqui a professora Jaque, desculpa, porque estou sendo expulso pelo Instagram. Pessoal, desculpa as perguntas que eu não pude ler. Um abraço, beijo, Bia. E sexta-feira... Muito obrigada, gente. Te espero às 18 horas. Até a próxima. Tchau, Bia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.